Existe uma pergunta tão poderosa, tão antiga, que mesmo as mentes mais brilhantes da história lutaram para respondê-la. De onde veio Deus? Se tudo precisa de um começo, então quem criou Deus? Neste vídeo, vamos viajar longe, não apenas de volta no tempo, mas além do tempo, além dos átomos, além dos anjos, além do primeiro raio de luz. Neste conteúdo, vamos debater algo tão massivo e misterioso que abalará os alicerces de como você enxerga a realidade, a existência e o próprio Deus. Tudo o que conhecemos, desde os primeiros raios de luz no universo até o último sopro de vida em um planeta distante, tem um início. Estrelas nascem e explodem em supernovas magníficas, espalhando elementos essenciais para a criação de mundos. Galáxias imensas dançam no espaço cósmico, como se obedecessem a uma coreografia ancestral. E bebês vêm ao mundo, gritando em sua entrada triunfal neste teatro da existência. Até mesmo os pensamentos mais profundos e complexos têm um ponto inicial, uma semente a partir da qual crescem ramificações incontáveis. Assim, é compreensível que nossas mentes, limitadas por conceitos temporais e lineares, tentem aplicar essa mesma lógica à própria origem do universo. Se tudo o que conhecemos tem um começo, então quem teria dado início à entidade suprema e transcendental que originou todas as coisas? Esse é o cerne do paradoxo que nos cerca quando questionamos a origem de Deus. Enquanto os cientistas tentam desvendar os mistérios do universo através de equações e observações telescópicas, os filósofos ponderam sobre a natureza da existência e da realidade. Mas o que dizer sobre a origem de Deus? Será que podemos aplicar conceitos humanos como temporalidade e causalidade a uma entidade que transcende tais limitações? A questão da criação de Deus nos leva não apenas a uma reflexão intelectual, mas nos confronta com os próprios limites de nossa compreensão. Se tudo o que conhecemos teve um começo, então quem teria dado origem àquele que é a fonte de toda a criação? Essa pergunta não se resolve com experimentos em laboratórios ou debates acadêmicos. Ela nos leva ao âmago de nossa busca por significado e propósito neste vasto cosmos. E se considerarmos que antes mesmo da concepção do tempo, antes das dimensões, como as conhecemos terem sido formadas, Deus já existia em sua plenitude? Antes mesmo que a ideia de criação surgisse, antes dos primeiros átomos se unirem para formar moléculas e planetas, antes de qualquer movimento ou som ecoar pelo vazio do cosmos, ele simplesmente era. Se nos detemos nessa reflexão, somos confrontados com a imensidão e complexidade da eternidade. Como compreender um ser que não teve um começo, que sempre foi e sempre será? O conceito de Deus existindo fora do tempo desafia nossa percepção limitada, levando-nos a questionar não apenas sua origem, mas também sua natureza e papel na tessitura do universo. Se nos detemos em refletir sobre a natureza divina, percebemos que é uma tarefa audaciosa tentar enquadrar o Criador do universo em nossas limitadas categorias de tempo e espaço. Enquanto nossa compreensão se baseia em começos e finais, Deus transcende essas noções. Ele é o eterno, cuja existência é uma constante atemporal. Imaginar a origem daquilo que não conhece princípio é adentrar em um domínio de mistério e transcendência que desafia os alicerces de nossa cognição. Ao indagar sobre quem criou Deus, somos confrontados não apenas com a finitude de nosso intelecto, mas também com a grandiosidade da existência além dos limites do tempo. Ao refletirmos sobre a natureza de Deus, somos levados a uma encruzilhada filosófica. Se tudo o que conhecemos tem um princípio e um fim, como podemos compreender uma entidade que está além dessas limitações? O conceito da criação divina
nos confronta com nossa própria finitude e nos desafia a ampliar os horizontes de nossa compreensão. Enquanto tentamos enquadrar Deus em nossas estruturas mentais lineares, somos confrontados com a ideia de um ser que é eterno, sem começo ou fim. Aquilo que está além do tempo não pode ser contido pela lógica temporal. É como tentar medir o infinito com uma régua finita. Portanto, a questão sobre a origem de Deus não é apenas uma busca por respostas, mas uma jornada em direção ao mistério da existência absoluta. Na passagem bíblica encontrada em Êxodo 3,14, quando Moisés indagou a Deus sobre seu nome, a resposta revelada foi simples, mas profundamente enigmática. Eu sou. Essas palavras contêm em si não apenas a afirmação de existência, mas a negação de qualquer limitação temporal ou conceitual. Eu sou transcende o domínio do tempo e do espaço finitos aos quais estamos acostumados. Representa uma realidade além de nossa compreensão, um mistério que ecoa através dos séculos. Ao nos defrontarmos com essa declaração divina, somos confrontados com a própria essência da existência, pura e eterna. Tentar capturar a plenitude do significado por trás destas duas palavras é mergulhar no abismo do ser absoluto, onde começos e fins se dissolvem diante da grandiosidade do Eu Sou. Ao nos depararmos com a questão da existência incriada, somos levados a um território filosófico intrincado e desafiador. Como pode algo simplesmente ser sem ter sido originado por algo anterior? É como se tentássemos conceber a própria noção do vazio absoluto, onde não há sequer a semente de uma ideia que pudesse germinar em realidade. A ideia de algo não criado nos confronta com os limites de nossa compreensão temporal e espacial, levando-nos a questionar os fundamentos de nossa percepção da realidade. Será que a existência absoluta é um conceito além da capacidade humana de compreensão? Ou será que neste mistério reside a chave para desvendar os enigmas mais profundos do universo? Em um mundo regido por começos e fins, a ideia do incriado nos convida a contemplar o insondável e a abraçar o desconhecido com humildade e reverência. Ao contemplarmos a magnificência do universo e a complexidade da existência, somos confrontados com um enigma colossal que desafia nossa compreensão mais profunda. A questão da origem de Deus nos leva além das fronteiras da racionalidade humana, rumo a um terreno de mistério e maravilha. Enquanto buscamos respostas para as perguntas fundamentais sobre o nosso lugar no cosmos, nos deparamos com a limitação inerente de nossa própria natureza finita diante da infinitude do ser divino. A grandiosidade da criação evidencia não apenas a beleza e a harmonia do universo, mas também aponta para algo maior, algo indescritível que transcende todas as palavras e conceitos. Nesse espaço entre o conhecido e o desconhecido, reside o cerne da nossa busca por significado e verdade, um convite para explorar os mistérios mais profundos da existência e mergulhar na essência transcendental que permeia toda a realidade. Ao nos depararmos com a indagação sobre a origem de Deus, somos levados a uma encruzilhada conceitual tão profunda que desafia os limites de nossa compreensão. É como tentar descrever a coloração do vento ou capturar a essência do tempo em um frasco. A pergunta sobre o incriado nos conduz por uma jornada de reflexão, na qual as fronteiras entre realidade e abstração se dissolvem, revelando um horizonte de possibilidades infinitas. Quando nos confrontamos com o mistério da existência pura e imaculada, é inevitável sentir-se pequeno diante da vastidão do desconhecido. O desafio de conceber algo que simplesmente é, sem ter sido gerado por uma causa anterior, nos leva à beira do precipício do entendimento, onde nossas mentes se curvam diante da grandeza do inexplicável.
Enquanto concluímos nossa jornada rumo ao mistério da origem de Deus, somos confrontados com a inevitável perplexidade diante da vastidão do desconhecido. A questão sobre o incriado nos leva a uma encruzilhada filosófica, onde as fronteiras da razão se dissipam e somos convidados a contemplar o indescritível. No cerne desse enigma transcendental reside não apenas o desafio de compreender o inimaginável, mas também a oportunidade de mergulhar na essência profunda da existência universal. Ao indagarmos sobre aquilo que está além do tempo e do espaço, somos levados a reconhecer a humildade de nossa condição finita diante da grandeza infinita do Ser Divino. Que essa reflexão nos inspire a explorar os mistérios mais profundos da vida e a acolher a maravilha da existência com reverência e gratidão. Deixe aqui sua opinião sobre a origem de Deus e o propósito de nossa existência nos comentários abaixo. Nunca se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este.